Olá, gente linda! Aqui eu vou te ajudar a encontrar o seu caminho através dos números. Eu sou a Sula Turani e hoje a gente vai falar de numerologia, de espiritualidade, de religião, para a gente entender direitinho. Gente, dá uma confusão tudo isso. Vem comigo, vem! Muitas pessoas acreditam, falam por aí, porque numerologia é magia, é bruxaria, é macumba. Não tem nada disso, gente. Nada, 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 nada. Essa confusão, ela acontece porque as pessoas confundem espiritualidade e religião. A religião é um conjunto de dogmas aonde uma comunidade segue aqueles dogmas. Ali tem regras, ali tem um livro sagrado, ali tem preceitos de comportamento. E a espiritualidade não. A espiritualidade, ela vai contra tudo isso, no sentido de libertação, de conscientização, de consciência elevada. Então, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Mas eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou contra nenhuma religião, eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade, acredito, não é muito mais do que isso, eu sei que tudo isso existe, porque eu já vivi coisas assim maravilhosas, milagres, então eu tenho consciência que tudo isso existe. Mas eu não preciso de regras aonde eu serei punida se eu não fizer ou se eu fizer determinadas coisas. Se eu tenho a consciência de que sou eu, que eu tenho livre-arbítrio e que nesse mundo tudo que eu fizer, tudo que eu plantar, eu vou colher, eu não preciso mais dos dogmas. Porque os dogmas, eles controlam as pessoas pelo medo, né? Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você também vai para o inferno. Então, ela dita regras de comportamento, certo? E essas regras de comportamento são, né, da maioria das pessoas que pertencem àquela religião, mas não necessariamente de todas. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo meu, né, gente? A partir do momento que eu compreendi que eu não precisava de dogmas, nem de religião nenhuma, nem de controle nenhum, e que eu poderia ter a liberdade, através do meu livre-arbítrio, para fazer o que eu queria, com a consciência de que eu sou responsável por aquilo. Aí sim, gente, eu estou seguindo a lei do retorno, né? A lei de que você faz alguma coisa aqui e você recebe ali, né? Então, a lei do retorno, ela é maravilhosa quando você começa a entender ela, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo que você colocar na vida, você vai colher. Então, muitas vezes você está numa certa inconsciência e você não percebe que você está fazendo besteira. Mas a partir do momento que você começa a sofrer, né? Porque se a gente faz coisa errada, a gente vai levar paulada, né? Porque é a causa e efeito. Inevitavelmente, ninguém foge disso. Então, você começa a se educar sem a falta de liberdade, sem a ameaça, sem o medo, sem o controle. Então, para mim, eu eu vejo a espiritualidade como uma coisa muito livre, muito feliz, muito bonita, muito elevada, que traz bem-estar, que traz, eh,
saúde, que traz tudo de bom. Eu não acredito num Deus que vá punir ninguém. Eu acho que Deus, ele deu a vida, deu para nós o livre-arbítrio, então não faz sentido nenhum ele formar uma religião que vai nos punir por causa do nosso livre-arbítrio. Não tem sentido isso, certo? Então, aí a verdadeira espiritualidade é consciência de você parar, respirar e olhar para aquilo que você está fazendo. Olhar se você está fazendo besteira. É óbvio que todo mundo vai fazer besteira, todo mundo vai errar, mas é errando que a gente aprende. Se a gente leva no lombo uma vez, a gente vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer de novo. E é assim, por tentativa e erro, que eu sigo a minha espiritualidade. Então, a minha consciência já, depois de muito tempo, já tem uma certa noção do que é certo, do que é errado, baseado no meu entendimento, no meu caráter, na minha honestidade, na minha certeza de que tudo que a gente faz aqui, a gente também vai colher aqui. Então, eu vejo espiritualidade dessa forma. E a numerologia, ela atende muito bem as pessoas que pensam nessa forma. Porque a numerologia é um método, através dos números, que vai te trazer orientação para você fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, tudo certinho. E quando você está fazendo a coisa certa, na hora certa, no momento certo, você entra no fluxo da vida, você entra no fluxo do crescimento, você entra no fluxo da bênção, das facilidades. Eu já tive tantos milagres na minha vida, gente. Tantos, tantos, tantos que eu já perdi de conta. E pode vir mais, que eu amo milagre, né? Por quê? Porque eu acredito em milagres. E os milagres, eles existem para quem acredita neles. Isso tem a ver com religião? Não, tem a ver com o que eu acredito, né? Então, para mim, gente, é um milagre, sabe? Uma célulazinha ali dentro do útero de uma mulher se transformar num bebê. Gente, para mim isso é milagroso, né? Eu olho certas coisas assim na vida que eu considero milagres, porque a gente pode ver problema em tudo, como a gente também pode ver bênção em tudo, depende da forma que você está olhando para as coisas. E isso é a diferença da espiritualidade para a religião, a forma que você olha aquilo. A religião, ela tem um certo conforto e que também é um certo controle da comunidade, né, da família. A família tem aquelas regras e aquelas regras unem a família, aqueles hábitos, aquelas crenças unem aquela família, unem uma comunidade. E se de repente você pensa diferente, você vira a ovelha negra e você vai perder esse sentimento de pertencimento. Isso é muito sério. Tem muita gente que não dá conta disso. Outras pessoas não conseguem viver aquilo que não acreditam e vão buscar outros caminhos. Independente da tua escolha, se você tem religião, se você não tem religião, entenda que a numerologia, ela está aqui como uma ferramenta de orientação. Ela não vai determinar nada da tua vida, nada, 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 né? Porque você tem o livre-arbítrio que foi dado por Deus. Então, se você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade de fazer isso ou de fazer aquilo, mas você vai ter que arcar com essas consequências. E aí, a gente tem que, a cada passo da vida, a cada dia, parar e pensar o que você está fazendo. E muitas vezes, a gente não consegue enxergar o que a gente está fazendo. E aí, a programação da numerologia te esclarece muita coisa, porque é um mapa. É um mapa que você tem para você seguir o seu caminho de desenvolvimento e evolução. Porque a evolução de todas as pessoas é consigo mesmo.
Não é comparando com o outro, e sim com você mesmo. Olha, hoje eu quero ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Olha, aquela situação que eu vivi na vida lá atrás, eu agi assim, mas eu acho que é melhor agora eu melhorar isso. Então, a gente vai crescendo, vai aprimorando, vai aprendendo e vamos nos tornando uma pessoa melhor a cada dia. Isso para mim é espiritualidade. É a evolução dessa consciência que a gente tem aqui, de que eu tenho que respeitar o outro como eu me respeito, porque o outro também tem os mesmos direitos que eu. Então, não precisa de uma regra que vá me punir e que vá falar: olha, se você roubar do outro, você vai ser castigada, é pecado. Não, porque eu já vou ter a consciência e eu não vou fazer isso, porque eu respeito a outra pessoa. Então, para você ter consciência disso, leva um tempo, né? Leva vidas, às vezes, para isso. Então, a gente tem que saber quem a gente é, quais são as ferramentas, quais são os nossos valores, o que que a gente já tem aqui dentro e o que a gente precisa melhorar e aprender. Isso é a numerologia. Você tem uma base, né? Por exemplo, é que nem os anos escolares, gente. Você evoluiu aí em várias e várias vidas, você chegou no 7º ano. Você não vai voltar lá para o 3º ano, porque essa matéria você já sabe, você já domina. Você vai sempre crescer, você sempre vai para frente, sempre melhorando, adquirindo mais conhecimento, mais aprendizado e se corrigindo também na sua conduta cada vez mais. Então, isso é ter consciência, consciência do que você está fazendo, consciência que existe a lei do retorno, existe aquilo que você faz que vá, sabe, prejudicar alguém, você sabe que virando a esquina você vai encontrar aquilo de novo, para você também ser prejudicado. Para quê? Ah, porque Deus é ruim. Não, é para você aprender a não fazer aquilo. Entende? Então, essa regra de causa e efeito é simples assim. Se você plantou abacaxi, não vai colher moranguinho. Se você planta desonestidade, você vai colher desonestidade. Porque tudo, gente, é frequenciamento, tá? A física tem estudado muito isso, tem nos orientado muito nesses novos conhecimentos, mas tudo segue uma frequência. E se você está naquela frequência, você vai atrair coisas daquela frequência, que nem estação de rádio, né? Você antigamente tinha estação de rádio, tinha o botãozinho que a gente tirava assim, né? E a gente tinha que sintonizar a rádio. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. E isso é ter consciência. A partir do momento que você tem consciência, você começa a ter dúvidas. Fala, nossa, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não me permito fazer essas coisas. Então, que caminho que eu tenho que seguir? Ou então você começa a apanhar da vida e fala, meu Deus, eu sou tão correta, o que eu estou fazendo de errado? Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está fazendo de errado, né? Nossa, por que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa boa. Tá, mas vamos lá, vamos olhar, vamos ver o que que é. Muitas coisas a gente faz de errado na vida, tem um resultado ruim para depois parar e pensar para modificar esse comportamento para melhorar, né? Então, muitas vezes a gente vai lá, vai na igreja ou dentro da tua casa mesmo, você ajoelha, você reza. Eu rezo todo dia. Então, a gente ajoelha, a gente reza e a gente sabe que esse momento que a gente tem de elevação do pensamento em acreditar que existe sim algo superior, que você pode chamar de Deus, de universo, da natureza, de força maior, do que você quiser, de tal, mas essa energia existe. Isso é inquestionável. É totalmente inquestionável que existe uma consciência maior que, que fez tudo isso e que
rege todos os acontecimentos com perfeição. E quando você começa a ter consciência, você começa a ver o quê? Sincronicidades na vida. Você está pensando uma coisa, de repente você olha uma placa ali no caminho e você é uma placa ali de propaganda e aquilo ali está te respondendo aquilo que você está pensando, né? Ou então vem alguém que você nem conhece, fala alguma coisa para você que cai aquela ficha e fala, nossa, né? Ou um livro que você está lendo, ou uma pessoa que você vai conversar, não importa, a resposta chega. Se você estiver atento e você tiver alguma dúvida e tiver a disponibilidade, né, a abertura para pedir orientação, a resposta chega. É aí que entra a numerologia, gente. A numerologia traz muitas respostas, mas resposta demais. Eu comecei com essa numerologia de tão encantada que eu fiquei com ela. E eu falei, nossa, todas as pessoas precisam disso. É o manual de funcionamento de cada ser humano que é diferente. E eu preciso saber como eu funciono, qual é o caminho que eu estou seguindo para saber quais são as ferramentas que eu tenho disponível, quais são os meus talentos. Se eu não souber isso, como é que eu vou fazer? A gente fica muitas vezes batendo a cabeça em fazendo coisa que a sociedade fala, que... Vou dar um exemplo, tá, gente? Eu gosto de dar exemplo para vocês entenderem. Na sociedade, o que a sociedade atual fala? Depende de você, depende do teu esforço, depende do teu estudo, depende daquilo, do seu sacrifício. Olha que horrível. Terrível, né, gente? Só que não. Isso é uma crença limitante. Você é você e você tem os seus próprios valores e você tem o direito e o livre-arbítrio de fazer suas escolhas em acreditar nisso ou não. Porque existem inúmeras maneiras de fazer a mesma coisa. Ah, porque ganhar dinheiro você precisa se esforçar, precisa se sacrificar. Não. Por que tem que ser assim? Eu posso achar um jeito diferente. Aliás, cada pessoa, escuta bem o que eu estou falando, presta atenção. Cada pessoa tem o seu jeito próprio de ganhar dinheiro. Tem o seu jeito próprio de se relacionar. Tem o seu jeito próprio de ver a vida. Eu não sou igual a ninguém nesse mundo e nem você. E a gente precisa entender qual é o nosso jeito para fazer direitinho, fazer a coisa certa, né? Temos, basicamente, tá? Tem variações, mas eu vou falar uma coisa muito, muito básica. Temos duas energias. A energia do esforço, porque eu vou fazer, porque eu vou lutar, porque eu vou batalhar. Tudo isso é uma força yang. Lembra do Tai Chi? Que tem o positivo e o negativo, e cada um tem uma bolinha da outra cor ali, do preto, do branco, um no outro. Então, isso indica o quê? Que existem duas forças por nós estarmos vivendo num universo de dualidade, de polaridade. Tudo tem o seu oposto. É claro, escuro, é o dia, a noite, é o alto, é o baixo, é o longe, é o perto. Tudo, né? E mesmo sentimentos, que são as dualidades, né? Amor e ódio, raiva, generosidade, tristeza, medo, tudo tem o seu oposto. Então, a gente tem que entender que não é porque a sociedade estabeleceu que através da força yang, da batalha, da energia, do esforço, eu vou ganhar dinheiro. Não, eu posso utilizar a força contrária, que é a força yin, que é a força do recolhimento, que é a força do silêncio, que é a força da atração. A atração faz o quê? Que nem um imã, puxa para você e o negócio que você quer e que você precisa chega aqui na tua mão. Essa é uma força yin da natureza, que é uma força feminina. Só nesses dois exemplos, gente, nesses dois exemplos pequenininhos, você já vê que é um polo longe do outro, o oposto. E aí, onde que eu tô dentro dessa história?
né? Eu tô mais pro Yang, eu tô mais pro Yin, como é que eu vou fazer? Eu posso utilizar as duas coisas, eu tenho que utilizar só uma. Cada pessoa tem o seu aprendizado. Cada pessoa veio fazer diferente. Então não tem certo e errado. Tem experiências diferentes. Ponto final. E aí a numerologia mostra isso para a gente claramente, claramente. Cada um dos números tem uma qualidade específica, tem um jeito específico, tem uma forma específica de fazer, de ser, de se relacionar, de se orientar. Tudo isso a gente vê na numerologia. É uma estrada, que nem um mapa, né? Quando você vai sair de casa, você tem que ligar ali o GPS, tem que colocar onde você está saindo, para onde você vai. Ou então, quando você vai olhar o mapa também, você tem que sair de algum lugar para ir para outro lugar. Então, é isso a numerologia, é o mapa da tua vida. Ali mostra tudo, tudo que você vai viver, de vivências, de aprendizados, até você chegar naquele lugar que você mesmo programou antes de nascer. A missão de vida é a tua meta de vida. É aquilo que você não sabe, mas que você veio aprender. E é tão difícil para você que você reservou uma vida inteira para aprender aquilo. Então, qualquer outra coisa que você for fazer que não é aquilo, porque a mãe quer, porque a sociedade fala que é assim, porque a religião, tudo vai dar ruim. Se você não fizer aquilo que você veio fazer, você vai fazer o quê, gente? Nada. Vai dar uma voltinha ali, sofrer, apanhar e vai voltar a vida que vem para fazer a mesma coisa que você não fez nessa. De em condições piores, porque é teimoso. Então, eu vejo uma necessidade tão grande para as pessoas que estão tão desorientadas no caminho, que não sabe o que fazer, que não sabe para onde ir. Por quê? Porque tem tanta informação, tanta informação, que não consegue parar, silenciar, olhar para dentro e sentir verdadeiramente. E é quando sente, né, que o coração grita para a gente o tempo todo, quando sente, não dá crédito, porque a mente é melhor. E a gente está, sim, numa sociedade que a gente fica 20 anos na escola desenvolvendo mental. Nunca ninguém te ensina a desenvolver o emocional, muito menos o espiritual, né? Mas nós todos sentimos que existe algo maior. Existe, com toda certeza. E quando a gente está no momento de dor, gente, a gente ajoelha e a gente reza. Ah, mas reza mesmo. A gente pede para algo superior. Porque existem situações na vida que não dependem de você e que ninguém pode te ajudar. E aí você só se pega a algo superior para conseguir alguma coisa, ter saúde, conseguir um emprego, sei lá, sair de uma situação perigosa. Tem tanto sofrimento, né? Que fica tão pesado para a gente que a gente ajoelha e reza. E aí é importante você entender que não tem um Deus sentadinho numa nuvem ali de barbinha para te atender. Deus não é garçom. Deus não vai dar aquilo que você quer. Deus vai dar para você a possibilidade de você conseguir aquilo que você quer. Então, ai meu Deus, me dê paciência. Vai vir um monte de situação desafiadora onde você vai ter que ter paciência para você treinar, para você conseguir ter paciência. Ninguém vai vir aqui de bandeja e dar para você, né? Então, quando a gente começa a compreender que depende de nós, da nossa escolha, da nossa responsabilidade, isso é a verdadeira espiritualidade. Colocando todas as pessoas no mesmo lugar, de aprendizes, né? Todas as pessoas como seres imperfeitos. E aí a gente começa a perdoar, porque cada um tá aqui, gente, fazendo o melhor que consegue. Isso que é verdade, né? Cada um tem uma consciência de um tamanho,
tem uma missão de vida, um aprendizado a ser cumprido e cada um está querendo fazer o melhor. Muitas vezes não consegue fazer o melhor porque não sabe o que é melhor. Só isso. E aí, quem tem lá o mapa de numerologia vai olhar ali o mapinha e vai ver o quê? Da onde eu estou saindo, para onde eu estou indo? Quais são as etapas de aprendizado para mim chegar até onde eu quero, né? Então, a gente tem todo um mapa de vivências de aprendizado, de situações que estão programadas, de desafios que estão programados. A gente vai entendendo como que é o jeito da gente funcionar, quais são os nossos talentos, quais são as nossas facilidades, tá? Então, e também as nossas limitações. A partir daí, gente, a gente começa a escolher a andar por esse caminho, não mais apanhando, mas favorecendo esse aprendizado. Conseguem, assim, perceber? Que aí você vai facilitando. Se você souber, por exemplo, que, por exemplo, ano que vem, tá? Eu vou soltar daqui a pouco a aula que eu tenho aqui para 2024, né? Que hoje a gente está em 2023 ainda, logo, logo vai ser 2024. Ali tem uma tendência numerológica. Por quê? Porque a gente pega aquele ano, faz cálculos com esses números do ano e vê qual é a energia predominante naquele ano, qual área da vida está fácil, qual área da vida está favorecida. E isso existe de forma coletiva, que, por exemplo, 2024, se a gente somar 2 mais 0 mais 2 mais 4, vai dar 8. Então, tem uma energia 8 que é da prosperidade, do fluxo, da abundância, né? O fluxo do dinheiro, dos negócios, do empreendedorismo. Isso vai estar favorecido o ano que vem. Mas será que... Como é que você vai lidar com essa energia? Você. Porque o meu jeito de lidar com isso é um jeito, o seu é outro. E aí a gente pode ver ali na numerologia quais são as tendências para você. O que é o aprendizado para você? O que você vai ter ali de desafios? Quais são as etapas de aprendizado? Quais situações já estão programadas? Dá para a gente perceber através dos números, é como uma bússola nos orientando. O que eu tenho que fazer aqui para eu entrar no caminho do fluxo? Então, por exemplo, o ano que vem é um ano que está favorecido a abundância, o dinheiro, o negócio, né? Aí eu quero, vamos supor, estudar. Ou então eu quero viajar. Tudo isso pode estar favorecido se for para um conhecimento de negócios, de dinheiro, de empreendedorismo. Agora, as outras áreas, não é que ela vai ser ruim, gente, mas que estarão menos favorecidas, menos livres, né? Como se tivesse uma estrada e ali tivesse trânsito, tá? Então, não é que ela está impedida, que não é para fazer, não, nada disso. A gente tem que entender que tem essa estrada aqui, que esse ano, essa estrada, a gente vai poder andar ali a 80 km por hora. E essa outra aqui, não, essa outra vai estar mais congestionada, vai estar com mais dificuldade, tem mais empecilhos, então eu vou ter que andar mais devagar. Só isso. E como nós temos várias e vários números e várias áreas, a gente vai entendendo o que fazer através do nosso mapa de numerologia. E você pode aprender tudo isso, tá? Nossa, isso é bruxaria? Não é, gente. Não é. Eu tenho meu curso onde você pode entrar lá para estudar, para você conseguir decifrar todos os segredos da numerologia. Aliás, é esse o nome do curso, Todos os Segredos da Numerologia, tá? Em breve tem novidades aí que a gente vai falar, que a gente vai começar aqui a abrir de novo as inscrições, né, para você entrar para esse curso. E aí, quando você começa a fazer isso, primeiro a gente começa a fazer para a gente, para depois a gente se tornar mais experiente, e aí a gente começa a fazer para o outro. E você pode até trabalhar ajudando a orientar muitas pessoas, né? Isso com profundidade.
com veracidade, com e aí você também tem que ter muita responsabilidade, porque você vai estar lá mexendo na vida do outro, na alma do outro. Você vai estar mexendo dentro do outro ser. Então, que você mexa para o engrandecimento, para o crescimento, para a evolução, e não de forma destrutiva, né, gente? Porque as coisas também são coletivas. Você também tem responsabilidade com o outro, que é a forma que você vai agir com o outro, né? Não é só porque tem uma causa e um efeito. Não, é por amor, né? Amor pelo outro ser que está ali, que precisa da tua ajuda, né? Então, tudo isso, gente, é, é espiritualidade. A espiritualidade é uma religião que você tem para você, que são as suas crenças, os seus aprendizados, os seus valores e aquilo que você acha sagrado e verdade para você, assim como o outro e o outro. E isso é consciência aberta. Isso é você ter a é você ocupar o seu próprio lugar na teia da vida. Que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua função e existe uma teia que interliga tudo e todos, e que se você estiver no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, a vida vai fluir. Agora, se você estiver no lugar errado, na hora errada, é que nem você entrar com um carro na contramão. Poxa, eu tenho esse caminho aqui, mas tá tão difícil, eu não consigo, só levo porrada. Eu devo estar na contramão. Então, qual é o meu caminho? A gente precisa se orientar. E a orientação da numerologia, agora eu vou falar uma coisa que vai ser polêmico, né? A numerologia, ela traz o quê? A consciência de você saber qual é o seu caminho de desenvolvimento e você ter o seu livre-arbítrio para fazer suas próprias escolhas. E isso vai totalmente contra a formação que existe ali dentro de uma religião. Porque a religião, ela não quer dar liberdade para ninguém, não quer dar o livre-arbítrio para ninguém. Ela quer controlar as pessoas através do medo, através da autoridade. Ela quer que as pessoas sigam um determinado caminho, com uma determinada crença, porque ali é mais fácil de conduzir a população, a coletividade, né? Isso envolve poder, isso envolve um monte de coisa, né? Mas a numerologia, muitas vezes se falam mal da numerologia dentro das religiões porque ela liberta. E não é só a numerologia, gente. É a astrologia, são as terapias alternativas, é a constelação familiar, é o tarô. Tem tanta ferramenta hoje em dia que traz para você o quê? A autorresponsabilidade, a consciência, né? Então, ser religioso é seguir todas as regras, todos os preceitos daquele dogma. Ter fé é diferente. Ter fé é você confiar que existe algo superior e que você pode acessar esse algo superior e que existem milagres, que existem facilidades, que existe amor, que existe acolhimento, que existe algo que não é humano, que é algo muito maior do que a nossa capacidade de entendimento, mas que está o tempo inteiro querendo que a gente siga o caminho do bem, do amor, do construtivo, né? da evolução, da correção. Né? Não é uma correção através do medo, do pecado, de paulada. Não, é a autocorreção. Eu não me permito fazer tal coisa, sabe? E aí, quando a gente assume a nossa responsabilidade diante da vida, isso é fé, isso é consciência, isso é a verdadeira espiritualidade. E você pode conseguir isso como? Através da psicologia, através da filosofia, através do mapa de numerologia, de uma sessão de tarô,
qualquer coisa serve. Existem inúmeras ferramentas, gente, para você ter consciência desse caminho e do que você precisa fazer para ser uma pessoa melhor. Qual é a sua programação de desenvolvimento e evolução? Então, todos estamos aqui para aprender. Todo mundo tá. E aí também a gente entra com perdão, porque a pessoa está fazendo errado, né? A gente está todo mundo tentando fazer o melhor que pode, né? Então, é algo que tem uma organização para a evolução de cada um dos seres. Tem um programa, que nem um programa de computador, tem uma programação toda já feita antes de você nascer. E você tendo essa programação na mão, você tem muito mais chance de seguir o teu caminho, crescer, evoluir, alcançar aquilo que você quer alcançar sem tanta dor. Você quer? Quer isso? Vem comigo. A numerologia pode trazer tudo isso. Gente, vocês já deram meu joinha? Fala a verdade, deram meu joinha? Vai lá, dá o meu joinha, que é muito bom pra gente. Se você gostou, compartilha com os amigos pra gente conseguir fazer um mundo melhor, tá bom? Se inscreve no canal, não preciso falar, né? Vocês já sabem tudo isso, tá? Te vejo no próximo vídeo. Beijo!